aqui ela vai ficar gravada? Vai. E vai depois pro grupo também? Já começou. E vai pro grupo? Sim. Bom dia, galerinha. Vamos lá para o nosso 5º dia de Desafio Família Start. E hoje nós vamos responder as suas dúvidas, as dúvidas que vocês mandaram aí pra gente. Então vamos começar, Elton? Bora! Bom dia aí, turma! Isso aí! Ó, vamos começar assim, ó. Relaxando os ombros, soltando a mandíbula, respirando fundo, tá? Bom dia aí a Yumi, Paula. É Paula, Pedro, Miguel e Alice, né? Aí, abração na família. E aí, vamos lá. Primeira pergunta, Tamarinha. Primeira pergunta foi mandada pela Patrícia Ferreira. Então fala assim, ó: podemos treinar em jejum? E aí? Essa é uma pergunta que tem duas respostas. O que acontece? Nem todo mundo pode treinar em jejum. Isso é claro. Por exemplo, uma pessoa com diabetes, ela não pode treinar em jejum. Ela precisa manter os níveis da insulina adequados, né, os níveis de glicose, para não passar mal. Agora, por exemplo, eu não tenho diabetes. Eu treino em jejum. Então, geralmente eu acordo, não como, não faço café da manhã, já vou correr, eu faço um treino aqui em casa mesmo, funcional, às vezes musculação também, e não como. Vou deixar para comer depois do treino. Então, é uma pergunta que não quero calar. Inclusive, a gente pode fazer também um paralelo com aquela pergunta também que fizeram aqui pra gente. Depois a gente dá o crédito para as pessoas, para quem fez essa pergunta, que é assim: qual é melhor? Fazer jejum intermitente ou comer de 3 em 3 horas? Então, isso daí, gente, se eu falar para você, comer de 3 em 3 horas é o ideal, como muita gente faz, né? Como muita gente orienta. Por quê? Porque faz isso e dá certo. Tá? Tem estudos que comprovam a eficiência de comer de 3 em 3 horas e manter o metabolismo mais acelerado, ativado, né? Na questão de controlar melhor a fome, a saciedade. Então, comer de 3 em 3 horas de uma maneira saudável é indicado. Porém, tem pessoas que gostam de fazer apenas 3 refeições por dia e acabam ficando em jejum aí um tempo um pouco mais prolongado. O jejum intermitente, inclusive, foi uma tese que ganhou um prêmio Nobel por um cientista japonês que comprovou a eficiência do jejum intermitente. Porque descansa o intestino, porque limpa o corpo. Exato. Absorve melhor os nutrientes, né? Consegue eliminar também o que não é bom. Enfim, todas as duas têm lá as suas vantagens. Porém, cada uma se aplica melhor ao indivíduo. Qual que se aplica melhor para você? Ficar em jejum ou comer de 3 em 3 horas? Faça uma avaliação médica, né? Veja qual o seu perfil metabólico e através dessas orientações você vai seguir melhor a sua dieta. E tem muitas pessoas que também não conseguem comer de manhã. Falar, eu vou fazer o treino, mas eu não sinto fome de manhã. Então, uma dica, já que você não quer comer de manhã, é comer algum carboidrato de boa qualidade à noite, né? Então, fazer uma dieta um pouco mais balanceada à noite, para que de manhã você ainda tenha energia para fazer o exercício. Legal. Dando uma pausa aqui, uma perguntinha aí da Paula, muito bom. Sábado e domingo também vai ter. Sim. Até dia 10 vai ser, não é na quarta que vem? Sim. Até quarta-feira, direto live, direto aula. E vamos continuar firme e forte aí nas dietas, continuar firme e forte aí na meditação. E é o seguinte, não é só os 10 dias. Isso aí a gente está fazendo para dar uma potencializada no início do ano. Então não tem contraindicação, continue firme. Bom, terceira pergunta para a Tamara responder essa, hein? Foi feita pela Sônia. Ela perguntou assim, qual o melhor exercício para perder barriga? Muito bem.
Toda mulher eu acho que quer perder pelo menos um pouquinho de barriga, né? Homem também, né? Sim, homem também. Então, eu tenho uma notícia avassaladora. Não existe receita milagrosa. Não tem jeito. Não existe uma receita que só fala, olha, eu vou perder barriga e eu vou só perder barriga. Né? Muitas pessoas confundem, acham que fazer abdominal vai fazer você perder barriga. Não, o abdominal, na verdade, é até uma pergunta do Basílio aí que fala sobre o abdominal. O abdominal vai fazer enrijecer o seu abdômen. Não quer dizer que ele vai eliminar a sua barriga. Então, o melhor exercício, a melhor receita é exercício físico, alimentação balanceada e ter uma vida saudável, que a barriga ela vai eliminando aos poucos, junto com toda outras gorduras do corpo. É assim que funciona, galera. Você tem uma taxa glicêmica para a sua corrente sanguínea funcionar e mandar nutrientes para os seus órgãos e para os seus músculos. O que acontece? Uma vez que essa taxa ela fica muito excessiva, ou seja, você coloca muito carboidrato, muito açúcar para dentro, o seu corpo vai receber esse excesso e vai mandar para a reserva de energia, que é o tecido adiposo, que é a gordura. Sim. Agora, se você mantém essa taxa balanceada, ou seja, fazendo uma dieta adequada, fazendo exercício físico para acelerar o seu metabolismo, né? Tem aquela questão também, aeróbico ou musculação? É uma outra pergunta que a gente vai responder também, que está ligada, né, também nessa pergunta. Qual é o melhor? Então, o mais importante é você ter esse balanceamento entre dieta, exercício e mentalidade, ter uma vida mais regrada, diminuir os níveis de açúcar para que essa reserva ela não seja excessiva. E concentrada no abdômen, que tem mais células para captar esse tecido adiposo, né? Exatamente. Então, a dica é: não coma excesso de carboidratos. Por quê? Isso vai se tornar um excedente e vai ficar reservado lá no seu corpo, lá na pochete, essa gordura. Então, tem que comer com qualidade e na quantidade certa. Essa é a forma mais correta de você evitar e de diminuir também a barriga. Outra coisa, tem aquela questão do balanço energético. O que é o balanço energético? Nada mais é do que a taxa de alimento que você come e a taxa de energia que você gasta. Então, se você come mais do que você gasta, você vai acabar armazenando essa gordura. Agora, se você equilibra ou faz uma taxa negativa, a tendência é você emagrecer. Tem uma outra questão também, né? Acho que foi também uma pergunta, porém, nós vamos deixar claro aqui já. Até mesmo a questão de você treinar em jejum muitas vezes, não ter aí um padrão metabólico adequado e vai treinar, vai fazer exercício físico. O seu corpo, o nosso corpo, ele tem uma série de substratos energéticos. Tem a gordura, tem o carboidrato, tem as proteínas, e todos esses carboidratos eles estão no nosso metabolismo misturados. É um mix. Porém, sempre vai ter um dos que vai desenvolver com mais, vai potencializar mais, vai ter mais absorção. Vai ter mais absorção. Então, se você vai treinar ou está com sua glicose baixa no sangue e vai treinar, vai fazer um exercício físico, o que vai acontecer? Não tem glicose circulante. O corpo ele vai produzir esse glicogênio e aí nesse processo você pode metabolizar massa muscular, que é o catabolismo muscular, e você não quer perder massa muscular, né? Porém, tem aquela questão, você faz essa cetogênese, a gente chama de cetogênese, quando você treina e não tem essa glicose disponível, o sangue ele vai passar lá no rim, o fígado ele vai produzir o glicogênio muscular e vai mandar para a corrente sanguínea, através do quê? Da cetogênese, que é a queima da massa muscular para transformar em energia. Isso mesmo. Outra coisa muito importante é que as perguntas que a gente está respondendo aqui não são
nós fomos estudar para isso, pesquisamos, vimos quais são as melhores respostas, porém, a gente já quer deixar bem claro que você é o principal responsável pelo seu corpo. Então, não existe receita mágica. O que a gente está falando aqui são conceitos baseados no que nós já estudamos, mas você principalmente vai saber o que é melhor para você, tá, gente? Então, não... Inclusive, se alguém discordar da gente, fica à vontade. Manda a dúvida, manda o porquê que você está discordando, porque a gente não é o rei da verdade não, pessoal. E a gente está aqui para contribuir, para colocar o nosso conteúdo, mas também para aprender. Então, se em algum momento ou outro a gente falar algum absurdo aqui, vocês podem nos corrigir e a gente está aqui para aprender também. É uma troca, certo? Essas questões aqui são muito importantes para nós porque a gente trabalha com isso. Bom, vamos para a próxima pergunta? Aqui tem a pergunta do Basílio. Posso fazer exercício aeróbico e abdominal todos os dias? O que você responde, professor? Você pode fazer. Inclusive, hoje em dia os estudos vêm apontando, porque assim, antes, há uns anos atrás, tinha uma regra para fazer os exercícios. Então, assim, por exemplo, o exercício aeróbico, ele tinha uma recuperação aí de entre 12 a 24 horas. O exercício de força, uma recuperação de 36 a 48 horas. Isso vem mudando, né? A gente vem observando que as pessoas que treinam, elas treinam às vezes em 2 períodos, às vezes ela treina o aeróbico, faz a musculação de manhã, faz o aeróbico à noite. Então assim, não tem tanta contraindicação de você fazer exercício todos os dias, não tem. Agora, é claro, você tem que escolher os exercícios corretos, você precisa ter uma orientação de um profissional para poder distribuir essa sobrecarga e não gerar uma sobrecarga muito excessiva. Vamos dar um exemplo. Ficar fazendo abdominal todos os dias, de uma forma direta, vai afetar as articulações da coluna, né, as vértebras. Ou seja, você dando muito estímulo para fazer a flexão do tronco, você pode estar sobrecarregando a tua coluna e aí de repente você ter que parar de treinar por conta de dores e aí mais para frente pode evoluir por um problema e você não ter mais condições de treinar. Então qual é a orientação? Por exemplo, você quer fazer abdominal? Então você intercala com exercícios de prancha, porque os exercícios de prancha em isometria, você diminui o atrito das articulações, você diminui o impacto e você trabalha com bastante eficiência os músculos do abdômen. Então é importante fazer a prancha lateral, que já é um exercício comprovadamente eficiente para o abdômen. E é o que a gente vai fazer hoje. E é o que a gente vai fazer hoje, maravilha, bem lembrado. Tá? Que é muito também importante e não vai ter muito atrito na coluna. E o exercício aeróbico não tem contraindicação também. Agora, desde que, de repente, você vai correr todos os dias, vai ficar forçando, você tem musculatura, você tem consciência corporal para receber tanto estímulo de corrida, de impacto. Então pode intercalar, um dia faz uma corrida, no outro dia você faz uma natação, você pode dividir, fazer também a bicicleta, entre outros exercícios. Então por isso que a gente sempre fala, busca aí a orientação de um profissional, organiza corretamente seus treinos, porque aí com certeza você vai diminuir qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de chance de ter aí algum problema e de ter que forçadamente parar de treinar. Sim. E a Daniela Fernanda perguntou qual é o melhor horário para se pesar. A gente estava falando sobre o peso. Importante, legal, pergunta boa. Então, o seguinte, o melhor horário para se pesar, na verdade, nós indicamos se pesar no período da manhã. Então, acordou, depois que você foi no banheiro, se pesa. Por quê? Porque você vai ter um parâmetro. O importante não é necessariamente se pesar no período da manhã. É legal porque você já vai ter um parâmetro, o seu intestino, o seu corpo já vai ter descansado. Porém, o importante é você se pesar sempre no mesmo horário, né? Porque aí a gente vai ter sempre o mesmo padrão ali de como vai estar o seu corpo. Então é isso. E você também vai saber quanto que você está emagrecendo, né? Sim. Então todo dia de manhã você faz todo esse processo que a Tamara falou. E aí você se pesa, aí um dia você está 200 gramas mais
um pouco mais pesado ou 200 gramas um pouco mais leve, você já tem aí a noção do que você fez no dia anterior. Vamos supor, eu estou com 86,500, aí eu vou me pesar, estou com 86,700. O que eu fiz ontem que eu estou 200 gramas mais gordo hoje, mais pesado hoje? Aí você já vai analisar, você vai saber o que aconteceu e aí você vai se ligar e vai evitar de cometer esse mesmo erro no mesmo dia. E tá? isso entra naquela vertente que a gente falou no começo do desafio, que se você tem uma meta de emagrecer 10 quilos, por que você não pode dividir esses quilos nas semanas, nos meses, nos dias? Então, se você quiser anotar e fazer essa conta, eu quero emagrecer 10 quilos até o final do ano, quantos quilos eu tenho que emagrecer por dia? E aí vai ficar muito mais fácil você contar pelas gramas que você vai perder. Eu fiz esse cálculo, dá em torno aí de 800 gramas por mês. É muito legal. E por dia dá quanto? Nem 100 gramas. Vai dar o quê? Vamos supor aí 50 gramas por dia. Não Sim, é? então Porque 800 não é muito gramas difícil, no mês né? dividido por 30 vai dar um cálculo aí, menos de 100 gramas por dia. Outra pergunta aqui que foi feita mastigar várias vezes ajuda a emagrecer? Sim. Isso é algo comprovado que a gente pode dizer mesmo com veemência. Por que mastigar várias vezes ajuda a emagrecer? Porque a digestão, ela já começa na boca, né? Você mastigando e soltando os líquidos e mandando um estímulo para o seu estômago já soltar os líquidos para fazer a digestão dentro do estômago. E quem mastiga, quem come muito rápido, acaba comendo mais. Por quê? Porque o cérebro, ele demora, o estômago manda para o cérebro que você está se alimentando. Só que até chegar essa mensagem para o cérebro, você já comeu tudo que podia. Então, mastigar várias vezes vai fazer você demorar um pouco mais, sentir o gosto dos alimentos e ter saciedade mais rápido. Perfeito. Problemas emocionais dificultam o emagrecimento? Esse é uma pergunta muito importante e é uma questão assim que é o mal do século, né? Nós temos vivido e visto a síndrome da depressão, né, da ansiedade. Então, assim, isso prejudica bastante, porque o emocional ele está muito ligado na questão de a gente ter prazer com aquilo que a gente vive. Então, às vezes a pessoa ela está ansiosa e ela desconta toda essa ansiedade na comida, né, no chocolate. Ontem mesmo a gente estava falando sobre o período menstrual, que a mulher geralmente fica mais sensível e aí acaba ficando mais propensa a comer doce. Tá? Então isso aí é uma questão que tem que ser trabalhada. Então a orientação é, a pessoa que tem esse problema de compulsão alimentar relacionado às emoções, vá procurar uma ajuda. Não fique tentando achar uma receita de bolo. Você precisa de uma ajuda profissional, de um treinador, de um terapeuta, de um médico especialista nesse assunto, porque aí você tratando, cortando mal pela raiz, você vai entender o porquê dessa compulsão, desses problemas emocionais, e aí você vai ter paz, você vai ter tranquilidade, você vai ter clareza para manter uma boa dieta e para fazer os seus exercícios e ter resultado na sua vida. Então vai procurar ajuda. A questão emocional, todos nós passamos por isso. E a questão não é, né? Muita gente acha que depressão é coisa mimimi. E não é isso. Hoje em dia a gente vive aí uma série de situações na nossa rotina onde certos neurotransmissores e hormônios não são secretados de forma correta e isso vai desencadeando esse processo de depressão. Então é uma questão metabólica, uma questão fisiológica. Tem que ser tratado por um especialista. E a depressão, ela vai gerar esse tipo de problema, sim. Problemas emocionais podem prejudicar no emagrecimento. Isso mesmo. Mais uma perguntinha que está acabando, viu, pessoal? Última. Existe obesidade mais ou menos nociva? Sim, existe. Porque quanto maior o grau da sua obesidade, maior o risco de você ter problemas sérios, problemas cardiovasculares, problemas de diabetes, enfim,
Todos os que a gente já sabe que acontece. Então, quanto maior o nível de obesidade, maior o risco de doenças, né? Entendi, muito bom. E isso a gente pode falar também do efeito sanfona. Muito bom não, né? Muito ruim. Muito ruim. O efeito sanfona está relacionado muito a essa questão emocional, né? Porque a pessoa, ela assume um estilo de vida, só que ela não consegue manter por muito tempo, que é o caso das dietas mirabolantes. A pessoa, ela corta o carboidrato, aí ela fica quanto tempo sem carboidrato? O cérebro recebe essa informação com um sinal de alerta e aí ele passa a trabalhar ali com a bateria na metade, modo de economia. E aí você vai vivendo, aí de repente você já está com mau humor, de repente você já está de saco cheio, aí você começa a ter problema de emocional, e aí você não consegue suportar essa dieta mirabolante, você depois vai, come tudo de novo e fica ainda mais gordo. Então o efeito sanfona é isso. Como combater o efeito sanfona, gente? A questão é muito simples, é a gente trabalhar a mentalidade, é a gente desenvolver os hábitos saudáveis na nossa rotina. E isso não pode ser radical, isso tem que ser aos poucos. A gente tem que mandar para o nosso cérebro mensagens e estímulos que ele consiga receber e receber de forma positiva. Sim. Se receber de forma positiva, você vai conseguir fazer todos os exercícios, toda a dieta balanceada na sua rotina. Então aí você vai emagrecer de forma gradativa, de forma saudável, de forma sustentável. Esse é o termo. O emagrecimento sustentável é o antônimo do efeito sanfona. Quando você entende o que você precisa fazer para ter uma vida saudável e aí você assume esse hábito na sua rotina de maneira que o seu cérebro responde esses estímulos positivamente, você vai levar para o longo da tua vida. E aí você vai emagrecer gradativamente, permanecer magro, permanecer com uma dieta adequada. E é aquela coisa, eu nunca mais vou comer brigadeiro. Tem gente que é assim, tem gente que fala, pô, não vou comer mais, acabou, não vou tomar mais refrigerante, não vou beber mais álcool. E pum, não come, não bebe. Mas tem gente que não é assim, tem gente que gosta de comer um brigadeiro. Agora, tem um horário certo, tem uma quantidade certa para você comer, para você se saciar e para você ser feliz. Você tem que fazer o que você gosta. Esse é o lema, essa é a mensagem que a gente quer deixar. Tá? Sem essas loucuras de dieta louca, de receita para emagrecer e tal. Essas dietas loucas, elas são o ter, né? Aquele que você estava explicando outro dia, que a pessoa quer ter as coisas rápido, sendo que na verdade ela precisa primeiro ser. Então tem tudo a ver com isso. Se você mudar a sua mentalidade e ser uma pessoa saudável, ser uma pessoa que se preocupa com a sua saúde, com a sua alimentação, então todas as outras coisas vão vir naturalmente. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Valeu pela presença de todos. Essa live vai ficar gravada lá no nosso grupo, para galera que não conseguiu entrar, assistir. E a gente vai continuar amanhã, às 5h38, até quarta-feira, todos os dias live e exercício físico. Beleza? Uma ótima sexta-feira para vocês. Curta aí o final de semana e até amanhã. Tamo junto. Um beijão. Beijo na família. Tchau, tchau.